graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma quinta-feira aqui conectados com os irmãos. E, na verdade, nós estamos numa série falando sobre esperança. Por que podemos ter esperança? Nós falamos duas quintas-feiras, respondendo à pergunta por que devemos ter esperança, com a seguinte frase: porque Ele, Deus, está no controle de todas as coisas, está no controle da história. Então nós gastamos 2 quintas-feiras falando sobre isso. Depois respondemos com uma outra resposta: podemos ter esperança porque Deus tem cuidado de nós. Na semana passada a gente falou sobre isso. Hoje nós vamos dar continuidade lendo o capítulo 42 do profeta Isaías, versículos 1 ao 9. Nós estamos lendo o profeta Isaías, capítulo 40, 41, 42 e 43. Hoje vamos ler uma parte do capítulo 42. Na semana que vem vamos ler outra parte do capítulo 42. Os versos que vamos ler hoje são os versos 1 ao 9, respondendo à pergunta: por que podemos ter esperança? Dizendo que Deus é aquele que tem levantado, tem trazido à tona aquele que fará por nós toda a justiça. Ou seja, podemos ter esperança porque o servo do Senhor veio e virá com uma solução para a má situação que todos nós enfrentamos. A gente vai ver hoje uma abordagem focada e voltada para a questão de Deus levantar o seu servo, Jesus Cristo, o Messias, para trazer paz, para trazer justiça, a justiça e a paz do seu reino. E na abordagem da semana que vem a gente vai falar um pouquinho a respeito do povo de Deus sendo usado por Deus para fazer a diferença. A lógica é essa. Primeiro, Deus tira o seu povo do cativeiro, levanta o Messias, depois usa o seu povo como luz para as nações. Então essa seria a ideia, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu como projeto, de resgate do ser humano do mundo das trevas, da injustiça, da maldade, da malignidade, do pecado, por meio do seu Filho que está no centro de toda a história. Ele inicia uma grande obra, salvando pessoas, resgatando pessoas do inferno para o reino do Filho do seu amor, e depois ele usa este povo para a promoção da justiça do Evangelho, para a promoção da justiça do reino de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre o servo do Senhor que é levantado, esse Messias tão aguardado e tão esperado pelo povo de Israel. E daqui a pouquinho então a gente vai ler a passagem, vai falar um pouquinho. Antes, a gente vai louvar ao Senhor com uma canção. Queria que você abrisse seu coração para adorar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos neste momento. Louvemos a Deus, depois a gente lê o texto bíblico e faz uma oração para nós abordarmos a temática da nossa Quinta da Palavra de hoje. Fique com a gente, compartilhe essa live com outras pessoas, pegue o link, vai lá, mande para um amigo, para um parente próximo que precisa ouvir a palavra de Deus, que a gente já vai estar estudando juntos, nos debruçando juntos sobre o capítulo 42, versículo 1 ao 9 do profeta Isaías. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos do Ministério de Música? Amém. Vamos louvar a Deus. Meus olhos desejam os teus olhos, o
que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar seguro sem desfrutar teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Desejam os teus olhos, o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Sacia-me, pois tenho sede de ti. Enche esse lugar.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, venha ver.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor para nos abençoar na leitura e exposição da sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta em Isaías 42. Vamos ler já já, enquanto estivermos abordando, ler as passagens bíblicas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento que estamos aqui. Obrigado por esses momentos de louvor, juntamente com os meus irmãos e irmãs que estão agora conectados conosco nessa transmissão. Te louvamos, Senhor, pela sua fidelidade, pela sua grandeza, pela sua majestade. Rogamos que o Senhor nos abençoe, nos permita ter um tempo de reflexão maravilhoso nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, como a gente tem falado, vamos estudar o capítulo 42, versículo 1 ao 9. Deixa a sua Bíblia aberta e já já nós vamos ler, e enquanto estivermos lendo, vamos expondo o texto sagrado para a gente ganhar tempo. Eu queria introduzir a nossa conversa de hoje dizendo que nós estamos vivendo uma crise no Brasil muito grande no que diz respeito à ética. A crise ética, no que diz respeito à política, no que diz respeito à justiça. A gente tem vivido realmente um período muito crítico, cada vez mais crítico. De modo que pesquisas têm sido feitas com brasileiros a respeito de como eles se sentem representados pelos políticos atuais, pela justiça, pelos políticos e assim sucessivamente. 94% das pessoas que foram entrevistadas não se sentem representados pelos atuais políticos. Isso é uma pesquisa do Instituto Ipsos. Então, quase metade dos entrevistados questiona se a democracia é de fato a melhor forma de governo. Isso para a gente é um retrocesso muito grande. Pensar nisto é algo muito grande. Muita gente que fala do Brasil, com pesar, com um sentimento de tristeza, como um país da corrupção, como um país de corruptos, como um país que tem assim tomado decisões muito ruins em todas as esferas da sociedade. E isso realmente tem sido um problema muito sério. E algumas pessoas, inclusive, têm ido para outros países. Nesses anos, cresce cada vez mais pessoas que decidem buscar oportunidades no exterior. Esse êxodo do Brasil é resultado da crise que nós enfrentamos e que parece não haver nenhum tipo de solução à vista. Mas o fato é que no período do profeta Isaías a coisa não era diferente. A coisa era muito semelhante àquilo que a gente vive hoje. Aquelas pessoas também estavam encharcadas ou afundadas em situações complicadas, calamitosas, problemas sociais, problemas religiosos, enfim, eles estavam envolvidos também em grande crise. E o que acontece é que o profeta Isaías profetiza algumas coisas importantes para o povo de Deus, e uma das coisas que o profeta Isaías profetiza é de que Deus levantaria alguém para fazer a diferença no meio do povo. No tempo de instabilidade, no tempo de tensão, no tempo de crise, Deus faria algo diferente. Deus levantaria alguém. E quem é que faria a diferença? Seria um político qualquer? Seria um estadista? Seria um rei, um governante? Um homem qualquer? Quem seria este que seria levantado para realizar as obras de Deus naquele momento de então? Uma pergunta que inclusive a gente tem que traduzir para a gente hoje. Quem
poderia fazer diferença em nosso país, em nossa nação, no mundo como um todo? Quem poderia trazer justiça, paz, prosperidade, equidade? Quem poderia trazer esperança para a gente? Nós temos pensado nessa esperança. E é justamente isso que a gente vai tentar responder. Por que a gente pode ter esperança como povo de Deus? Porque Deus nos prometeu o seu reino e um rei que reinaria sobre a igreja, sobre todas as coisas, e que por fim usaria a igreja para espalhar o seu reino, e também estaria prometendo aí a volta desse rei para trazer justiça sobre todas as coisas. Então ele tanto usa o seu servo como usa a sua igreja, os seus servos, para fazer a diferença em tempos de tensão, em tempos de instabilidade, de modo que a gente não pode colocar a nossa expectativa e esperança em outra pessoa, em outro lugar, em outras circunstâncias. Não, a nossa esperança tem que estar totalmente voltada para o nosso Deus. Quem é que vai fazer a diferença? Olha o que diz o versículo número 1 do capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, a quem sustento, o meu escolhido, a quem tenho prazer, em quem me agrado, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então veja aqui o título daquele que Deus levantaria. É o servo do Senhor. Essa é a expectativa que o povo deveria ter. O servo do Senhor. Esse é o que Deus usaria para trazer justiça, paz, direito às nações. E se você for ver, este é o primeiro de 4 cânticos do servo do Senhor no livro do profeta Isaías. Capítulo 42, versículo 1 ao 9, capítulo 49, versículos 1 ao 13, capítulo 50, versículos 4 ao 11 e capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. São 4 cânticos do servo do Senhor no livro do profeta Isaías. E eu queria trabalhar com você nesse primeiro momento o conceito de servo nestes capítulos, nesses trechos de Isaías, porque este conceito às vezes fala de um indivíduo, esse conceito às vezes fala do povo de Deus, se refere ao povo como um todo, e determinadas vezes esse conceito fala profeticamente de Jesus. Podemos entender que esse conceito se aplica a essas 3 situações, ao povo como um todo, ao indivíduo e também à pessoa de Jesus. Mas independente da aplicação ou da forma como a gente pode ver esse termo se associando a essas situações, o fato é que nós temos um convite especial por parte desse termo, para a gente entender o que Deus está fazendo através do seu servo Jesus, e nós nos envolvemos nessa missão. Ou seja, esse texto ele fala da missão do Messias, fala da missão do servo do Senhor e também fala da missão da igreja. E a gente vai ver que o versículo 1 ao 4, ele vai, de uma maneira muito interessante, ser expresso no Evangelho de Mateus. Esse texto, do versículo 1 ao 4 do capítulo 42,
é citado por Mateus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 17 a 21, apresentando Cristo como o ideal servo do Senhor. Embora a gente saiba, mais uma vez eu repito, que este termo pode se associar a outras coisas. Mas Jesus é aquele que cumpre toda a expectativa de Deus e tudo que foi exigido de Israel. É Jesus quem cumpre. E é Ele que, pelo seu Espírito Santo, age na vida do seu povo. E eu, podendo assim estender um pouquinho mais essa explicação, a gente precisa dizer o seguinte. Nesse texto aqui, versículo 1, a gente já percebe a atuação da Trindade. Eis o meu servo. Servo de quem? O servo de Deus o Pai. E o servo de Deus é o Deus Filho. E você vai ver aqui ao final do versículo 1 que o Deus Filho recebe a influência do Espírito, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito atuando aqui na obra de redenção dos homens, no que diz respeito à salvação de suas almas, redenção de todas as coisas. A atuação na área pública, política, social, econômica, na área do direito, da justiça. Deus, por meio da sua obra redentora, trabalha através da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, em todas as áreas das esferas da sociedade. E aqui você vê então as 3 pessoas da Trindade sendo mencionadas. Deus escolheu e chamou muitas pessoas como servas, obviamente, mas aqui você vê que há um direcionamento para a pessoa e a obra de Jesus. A pessoa e a obra de Jesus. O servo do Senhor, aqui descrito no versículo 1 ao 9, e nos outros cânticos que eu disse a vocês, que são 4 cânticos, esse é o primeiro, você vai ver que esse termo se relaciona, se aplica em primeira instância à pessoa de Jesus. Gradativamente, claro que Isaías não está falando sobre ele mesmo ou sobre alguns dos seus irmãos israelitas, mas ele está proclamando as boas novas a respeito de Jesus. Porque somente em Cristo, em quem não havia e não há falta alguma, Deus se compraz, Deus se alegra, Deus se agrada. Como a voz dos céus lá no dia do batismo de Jesus declarou, a respeito do Filho, ali o Pai falando a respeito do Filho, Deus diz de Cristo, a minha alma se compraz do meu Filho naquele momento, e a gente sabe que somente nele, que não tem falta alguma, Deus realmente se agrada. Os israelitas, até mesmo os melhores israelitas, como a gente pode dizer, precisavam de perdão. Eles não eram pessoas perfeitas. Não, senhores. Então eles não podiam salvar a si mesmos. Eles precisavam de um Salvador. Em nenhum momento você vai ver biblicamente Deus exigindo do povo como se fosse uma espécie de autossalvação. E você vai ver no versículo 1, então, que Deus está prometendo um servo sem pecado que redimiria não apenas o povo desobediente de Israel, mas todas as nações. O servo do Senhor, o escolhido do Senhor, aquele a quem ele sustém, aquele que ele estava sustentando, aquele em quem ele tem prazer, aquele em quem o Espírito estaria, ele traria justiça não só ao povo de Israel, mas a todas as nações. Essa é a missão do servo do Senhor, trazer justiça a todas as nações. E o Novo Testamento valida essa interpretação de Isaías no versículo 1 ao 4, citando a passagem como cumprida na pessoa de Cristo. Então, como eu disse a vocês, lá no texto de Mateus 12, vai mostrar que essa passagem se cumpre. Então, assim, o profeta nos aponta
o Cristo encarnado e diz que somente nesta cabeça que é Cristo, nesse líder que é Cristo, na unidade da fé, nós que anteriormente estávamos dispersos, seremos unidos. Isto não foi escrito por causa de Cristo, mas por nossa causa, a fim de que possamos estar convictos de sua obra, de seu ensino, bem como do vazio da nossa idolatria e das nossas práticas religiosas. Ninguém compreende essas coisas a menos que creia nessas verdades. E aqui você percebe que o servo é definitivamente autorizado, ele recebe habilitação para executar uma missão designada por Deus que só ele consegue realizar. Só ele e mais ninguém. Mais ninguém. Tal qual estava escrito em Isaías 41, versículo 8 a 9, vocês, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meus. Então está falando de indivíduo, mas está falando de um líder, está falando do povo, mas tudo isso estaria centrado na pessoa do Messias. Ele é aquele que de fato foi levantado por Deus para executar uma missão. Você precisa, eu preciso, nós precisamos crer que Cristo é o servo de Deus. E este Cristo é uma ofensa para o mundo. Esse Cristo veio servir ao mundo e trazer justiça e paz para o mundo. Em Cristo, a gente vê sendo recuperado aquilo que Deus estabeleceu como sua vontade. Ele é o servo do Senhor, que traz sabedoria, que traz direcionamento, que traz paz e justiça aos povos. E todos, precisam se render a Ele. Ele é aquele que foi chamado para executar, para realizar esta obra. Ele foi capacitado pelo Senhor, para a realização desta obra maravilhosa. Então, o servo do Senhor, ele não trará justiça às nações forçando sua vontade ao mundo por meio de campanhas militares, por meio de coisas que pressionariam o povo. Não, se você for ver o versículo 2, está escrito assim, o versículo 2: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Versículo 3: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Qual é a ideia aqui? É de que o servo do Senhor, que é descrito pelo Senhor como aquele que é levantado para o exercício de uma missão, os termos negativos aqui mostram aquilo que ele não irá fazer. Ele não age agressivamente, ele não pressiona as pessoas. Não, todas as coisas e todas as pessoas são preciosas aos seus olhos. Ou seja, ele não forçará nada do que ele vai fazer. Ele não agirá de um modo truculento, mas de um modo humilde. Ele não vai agir de um modo desrespeitoso, mas ele vai agir de um modo respeitoso e também despretensioso. Ele não apagará o pavio que brilha, ele será compassivo, ele será gracioso. Por conhecer a fragilidade humana, ele trará alívio, ele trará paz. Então essas são as palavras que nós encontramos a respeito do Messias. Ele fará justiça, Ele não vai gritar, ele vai agir com mansidão. E não só com mansidão, mas também agirá com fidelidade. Fidelidade. Veja o versículo que segue, versículo 4 em diante. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E aí continua: assim diz o Senhor, Deus, o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela.
Veja que ele vai agir com mansidão, com fidelidade, mas também vai agir com firmeza, com poder. Então, o profeta Isaías deixa claro de que forma o Senhor estabelecerá sua justiça sobre a face da terra. Há aqui indícios de sofrimento? Há, mas você percebe que ele que percebe a fraqueza, a exaustão, né? Ele estabelece a salvação na terra e ele traz então alívio para aqueles que estão sofrendo também. Então, com isso, a gente vê que ele produz, o versículo 4 também vai mostrar para a gente, esperança, né? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Essa é a esperança que ele põe, né? A esperança da Torá, da doutrina, da lei, para todos os povos, aonde a palavra de Deus seria espalhada sobre todas as nações, chegaria a todos os cantos, a todos os rincões. E aqui você vê, né, que o Senhor traria instrução, esperança de ensino, esperança de instrução, e essa esperança de ensino e instrução vem por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. E aí o versículo 5 vai dizer: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu e espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ou seja, Deus é quem está dizendo, Deus é quem está prometendo tudo isso. O Senhor dá um propósito aqui adicional ao seu servo. Ele será uma luz para as nações. Você vai ver isso do versículo 5 até o 7. A gente já vai ler os versículos 6 e 7. Ou seja, ele é aquele que dá fôlego. Ele é aquele que dá vida. Ele é aquele que espalha sobre o povo fôlego e vida, justiça. Ele é quem faz isso. Então, se você for ler o versículo 7 e 6, diz assim: para abrires. 6. Eu, Senhor Deus, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guiarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então veja, os irmãos, que esse é o trabalho do servo do Senhor. Ele toma pela mão o povo que está esmagado em sofrimento, Deus é aquele que dá suporte ao filho para que o filho conduza o povo, né, pela fidelidade, pela mansidão, pela forma firme e pelo poder do Evangelho. O povo é guiado, orientado em justiça, instruído pela palavra de Deus, por essa lei que chega a todos os gentios, que alcança todas as nações. Então, esse Evangelho, essa mensagem, essa boa notícia que se espalha, toda a criação, todos os povos ouvem a sua voz, faz com que o povo de Deus tenha como mediador este Cristo que confirma a sua fidelidade em todas as promessas feitas a Israel. E o próprio Cristo, então, é a essência daquilo que Deus dá aos pecadores na aliança da graça, num pacto novo, usando Jesus como mediador desta nova aliança. Ele é a luz para os gentios. A verdade e a salvação de Deus em Cristo alcança todas as nações. Ele é aquele que abre os olhos aos cegos. Ele é aquele que traz liberdade aos cativos. E a maior liberdade vem quando Cristo liberta o pecador da cegueira espiritual e o leva para a glória. Veja que essa é a promessa feita pelo Senhor.
Então veja vocês, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Foi o profeta Isaías profetizou no capítulo 40, versículo 5. Como é que ele fez isso? Através de Ciro, né, que retorna, né, com Judá para Jerusalém. Depois você vê os judeus, após o exílio, na esperança da vinda do Messias. Então, o servo do Senhor que vem. E ali você vê que isso continua através da concretização do reino por meio da igreja, que são os cristãos hoje. Mas veja que aqueles que recebem da parte de Deus uma missão hoje, não o recebem de uma forma aleatória, mas por um projeto divino que vem de uma maneira paulatina sendo revelada, essa revelação progressiva. O povo de Israel, depois o que vem em nome do Senhor, que é o servo do Senhor, que seria levantado para a realização de uma grande missão. Depois, aquilo que o próprio Messias fez é passado para a vida da igreja, dar continuidade no seu projeto. A glória do Senhor sendo revelada, todos vendo a glória do Senhor, e isso sendo feito por meio, por intermédio do seu servo e da sua igreja. Então, versículo 8 e 9 diz assim, o texto que nós estamos estudando: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Veja você, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como as descrições negativas anteriores aqui nesse texto, sobre a função do servo, essas enfatizam que o que está sendo feito é algo novo. É algo que Deus está fazendo novo na figura do seu servo, o Messias. E aquilo que ele fez, está fazendo novo, é para a sua própria glória. É para que a sua glória seja espalhada, para a honra e a glória do seu santo nome. A missão de Cristo tem como objetivo final a glória de Deus. Deus, ele tem uma paixão pela sua glória. E todo o seu projeto, todo o seu plano eterno tem como finalidade a sua glória. A sua glória. E essa glória ele não dá a outro. Resumindo então, queridos, o que a gente pode dizer é que o servo do Senhor estabelece uma nova aliança para salvar as nações. Jesus Cristo cumpre então esta profecia em nosso lugar, nos libertando dos nossos pecados e nos trazendo de volta ao Senhor. Não somente isso, aplicando a justiça no meio do povo de Deus, no meio das nações. Ele é quem faz isso. Agora, para a gente concluir, eu queria levar você a pensar comigo algumas coisas importantes. Se aqui a gente tem uma rica mina cheia de pedras preciosas, da glória de Cristo, da glória de Deus, a gente precisa meditar sobre alguma coisa importante aqui a respeito dessas verdades gloriosas. Primeira coisa, Deus enviou Cristo para produzir justiça, direito no mundo. É isso que o versículo 1, 3 e 4 dizem. Isso significa que ele veio mudar o mundo como nos relacionamentos uns com os outros, de maneira que os nossos relacionamentos se conformem às suas leis. Ou seja, Jesus Cristo, percebendo que o mundo está de ponta cabeça, virado de cabeça para baixo, ele veio para consertar todas as coisas. Ele veio para redimir através da sua pessoa e obra. E o que ele faz? Ele faz com que os relacionamentos, a maneira como nós enxergamos as coisas e lidamos com elas, seja conforme a lei de Deus. Então, se afirmamos que Cristo é o nosso Rei,
se afirmamos que o Espírito Santo é a nossa vida, é o nosso guia, devemos demonstrar essa realidade da obra salvadora de Cristo em nossa vida, andando em obediência às suas ordens. Os cristãos têm a marca do servo do Senhor. Os cristãos são marcados pelo servo do Senhor. A minha pergunta é: que evidência eu e você vemos em nossas vidas de que nós somos marcados como servos do Senhor? Então, assim, será que nós percebemos que a justiça de Cristo tem sido o nosso suporte? A nossa justiça é Jesus. Nós confiamos em Jesus. Nós confiamos nele como a nossa esperança de fato. Eu e você estamos confiando firmemente em Jesus, ou colocando a nossa confiança em quem não é Deus e fazendo de outras coisas ou de outras pessoas nossos ídolos? Isso é importante a gente perguntar. Segunda coisa, Cristo aqui está dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Então, assim, ele é terno, ele é compassivo com aqueles que são quebrantados pelo sofrimento, especialmente os contritos por seus pecados. Ele não apaga a fé dos cristãos fragilizados, cristãos fracos, mas trabalha nessas pessoas para que a sua fé seja animada e o amor deles brilhem e eles deem fruto, que brilhem nesta terra. A questão é: nós estamos servindo a agenda de Deus para fazer a mesma coisa? Como que essa promessa pode encorajar a cada um de nós, crentes, a enfrentar tempos de trevas espirituais? Como que a gente aprende com Jesus para a gente viver e agir exatamente como ele age com aqueles que são fragilizados? E como isso exorta a gente para que eu e você tenhamos mais paciência com aqueles que são mais lentos, mais fracos na fé, entendendo o tempo? Será que nós estamos agindo com a mesma paciência que Jesus, com a mesma compaixão que Jesus, com aqueles que não estão na mesma direção que a gente, ou com o mesmo amor, com a mesma intensidade que a gente tem vivido o Evangelho? Eu acho que em tempos de tensão, em tempos de instabilidade, a gente precisa recorrer àquilo que Deus está fazendo a partir de Jesus Cristo na história com o seu povo, a fim de a gente aprender com ele de que ele continua fazendo, ele continua agindo, ele continua sendo o nosso Senhor, ele continua sendo o nosso auxílio e ele continua nos conduzindo por meio da sua palavra a sermos sinais do seu reino nesta terra, a ajudarmos na libertação da prisão, do cativeiro de alguns, abrir os olhos de outros, tirar do calabouço outras pessoas, do calabouço da escuridão, mas ele fazendo isso sempre com muita paciência e mansidão. Esse é o que Deus tem nos ensinado através da sua palavra aqui em Isaías 42, versículos 1 ao 9. Que você e eu possamos estar atentos àquilo que o Senhor está dizendo por meio da sua palavra. Na semana que vem a gente vai estar trabalhando mais uma parte desse texto e aí sim falando um pouquinho mais a respeito dessa questão da missão, de que Deus é aquele que nos usa para continuar a obra de Cristo, né? A gente vai ver do versículo, pegando o gancho dos versículos 1 ao 9, a gente vai trabalhar os versículos 10 até
o final do capítulo 42, que é o versículo de número 25. Tá certo? Que Deus abençoe, que o Senhor confirme estas palavras no seu coração, que você possa, se alguma coisa te escapou, te distraiu, você possa voltar no filme, no vídeo aqui, na gravação, e poder aprender mais um pouco, rever novamente a mensagem, para que tudo fique bem esclarecido, bem claro para todos nós. Tá certo? Que Deus vos abençoe, continue abençoando a todos vocês. Eu vou orar com você, né? E depois a gente vai despedir os irmãos, colocando aquela canção como a gente sempre faz e terminando a live. Tá? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de reflexão. Nós temos aprendido nesta noite que podemos ter esperança porque o Senhor prometeu e cumpriu, ó Pai, em enviar o seu servo Jesus, o servo do Senhor, para não só realizar a obra e a missão que ele realizou de salvação, de libertação, de aplicação da justiça, da retidão e do direito, implantando o reino do Senhor sobre a face da terra de uma maneira visível, como os próprios evangelhos dizem, que o reino chegou, que o reino está ali. Ele não só fez isso, mas também ele trouxe para perto de si discípulos que poderão dar continuidade a esse reino, servindo de sinal para este mundo, deste reino que aponta para a pessoa e a obra dele e para a glória de Deus, e não põe a expectativa e a esperança em governos, em pessoas, em situações humanas, porque nós não podemos, ó Pai, dar a glória que pertence ao Senhor a outra pessoa. A glória do Senhor, como ele mesmo disse, ele não dá a outrem. A glória dele, ele não dá a outro. A glória dele pertence a ele e deve ser dada somente a ele. E que nós possamos aprender com Cristo Jesus, aprender com a sua obra, com a sua missão sendo cumprida, a fazer a mesma coisa. Pai, que o Senhor confirme nos nossos corações esta mensagem, que possamos entender que em Cristo temos esperança, que no Evangelho temos esperança, e que possamos ser instrumentos do Senhor Jesus, instrumentos do Evangelho para a proclamação desta mensagem, a fim de que todas as nações possam ouvir as boas novas e muitas pessoas glorifiquem o Teu santo nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração de agradecimento. Eu oro por todos os nossos governantes, por todos os nossos políticos, por todos os que estão envolvidos com a questão da justiça. Peço ao Senhor que tudo isso, Senhor, possa ser redimido, possa ser, o Senhor venha trazer redenção sobre todas essas coisas, todas as esferas da sociedade. Que o homem não venha confiar no homem, que a gente não venha confiar em partidos políticos ou qualquer outra ação humana, mas que a gente confie única e exclusivamente no Senhor, porque só o Senhor é verdadeiramente justo, só o Senhor é verdadeiramente luz para essa nação e para todas as nações da terra. Que no Senhor nós tenhamos esperança. Essa é a nossa oração, em nome e ao lado de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique em paz, um grande abraço. Deus abençoe, a paz. Meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença. De joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto.
seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti.